Muito bem, minha gente. De volta aqui com vocês para falarmos sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lição número 9, 29 de agosto do ano de 2021. E o nosso tema de hoje fala sobre o reinado de Joás. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da igreja, a nossa igreja local, é o pastor Nilson de Souza Teixeira. E o nosso templo situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fica ali no antigo Salão de Eventos, Requinte Festas. Estamos já no finalzinho do nosso manual de estudos. As nossas lições bíblicas traz como temática o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. História de Israel e referência aos seus reis, desde Salomão até o cativeiro de Judá. E durante essas lições temos aprendido muito, porque fala das correções e dos ensinamentos divinos durante o período destes reis de Israel. O nosso textuário encontra-se fundamentado no capítulo 3, versículos 3 e 4 do livro de Provérbios de Salomão. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. A benevolência consiste numa particularidade que deve estar intrinsecamente abrigada no íntimo do coração do homem justo. A autenticidade deve servir-lhe de paramento especial como característica de alguém que se veste de sabedoria. São como ornatos que se dependuram no pescoço dos atletas após a conquista de um lugar ao pódio. São como inscrições que se gravam em medalhas em reconhecimento pela vitória alcançada. O homem bom vive em conformidade com as inscrições feitas na tábua do seu coração. A benignidade e a fidelidade identificam o que procede do íntimo do homem bom, segundo a equidade, pois ele é aquele que não esquece a lei do Senhor Deus e aguarda no seu coração. Esses dois atributos especiais tornam Deus conhecido através das ações humanas. A guarda dos mandamentos era o motivo do aumento dos dias do homem justo sobre a terra. Tendo a benignidade e a fidelidade escritas na tábua do coração, ele encontrará aceitação
e boa estima diante dos olhos de Deus quanto aos olhos do ser humano. Este é o presente com que mostram reconhecimento pela obediência e aplicação dos mandamentos divinos. O homem bom tem promessa de vida longa sobre a terra, além de obter muitas outras recompensações por causa da sua boa conduta e por trilhar pelos caminhos retos. Achará graça aos olhos do homem e, como pai e mestre, orientará futuras gerações. O aprendiz da sabedoria tornar-se-á tão sábio quanto o seu mestre, porque achará graça e bom entendimento não somente diante dos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. E diz a verdade prática: uma vida de constante comunhão com Deus é uma vida isenta de todo tipo de idolatria. É preciso inteira confiança no seu poder. E como leitura bíblica em classe, o comentarista selecionou o capítulo 11 do livro de 2 Reis, versículo 1, que diz: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, e destruiu toda a descendência real. Conta a história sobre Atalia, uma outra rainha perversa. Certamente Atalia era uma das filhas do rei Acabe com Jezabel. Herdara de seus pais o exemplo de vergonha e destruição. Assassinou todos os membros da família real, exceto Joás, que escapou ileso graças à ação de uma de suas tias, que usou de misericórdia para com ele. Atalia foi mãe de Acasias, a quem Jeú havia matado. Atalia então apossou-se do trono por causa da confusão ocasionada pelo assassinato de Acasias. Atalia era tão abominável quanto Jezabel. A rainha-mãe manteve os caminhos da dinastia de Acabe por mais 6 anos no reino de Judá. Era habitual entre os reis do Oriente que um novo rei ou rainha que subisse ao trono de alguma nação aniquilasse todos os descendentes reais da família anterior, a fim de consolidar o seu poder no trono. E o versículo 2 do nosso texto de referência, capítulo 11 do livro de 2 Reis, continua dizendo o seguinte: Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e os pôs a ele e à sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Joseba conseguiu salvar um herdeiro masculino do trono,
que era o menino Joás, filho de Acasias, que havia sido assassinado. Joseba era filha do rei Jorão, a quem Jeú também havia matado. Joseba era tia de Joás. A tia misericordiosa de Joás havia-o escondido, juntamente com sua ama, num lugar bem seguro. Atalia cuidou para que todos os irmãos de seu marido fossem assassinados. A adoração ao deus pagão Baal tornou-se a religião oficial do Estado. O sumo sacerdote Joiada foi degradado e colocadas em execução todas as maldades do reino de Acabe, crueldades, imoralidades e idolatria. Diz o versículo 3: E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. O menino Joás e sua ama ficaram escondidos por um período de 6 anos em algum lugar bem seguro no templo. Lógico que com a anuência do sumo sacerdote. Joiada era o sumo sacerdote e marido da tia de Joás. Ele tinha apenas 1 ano de idade quando foi ocultado de Atalia e tornar-se-ia rei com apenas 7 anos de idade. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Joás foi escondido em um pequeno armazém do templo, onde se guardavam os colchões. Depois foi transferido para um local mais seguro no templo. Seu dormitório poderia ter sido uma das câmaras reservadas para os sacerdotes, que ficavam anexas ao templo. As dependências dos sacerdotes eram áreas privadas e não podiam ser violadas por visitas profanas, nem mesmo pela rainha, razão pela qual Joás esteve seguro durante todo aquele tempo. O capítulo 12 do livro de 2 Reis, versículo 1, também faz parte deste contexto e diz: No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. O autor do livro de 2 Reis forneceu-nos relatos paralelos com relação aos governos dos reinos do norte e do sul, em ordem cronológica aproximada. Joás começou a reinar em Judá quando Jeú já estava no 7º ano do seu reinado no governo de Israel. Acasias foi pai de Joás e Jeú o havia matado. Joás foi filho de Zíbia. Foi o único herdeiro do trono de Judá do sexo masculino, pois a terrível Atalia não conseguiu exterminá-lo. O sumo sacerdote Joiada havia escondido o menino em uma área segura do templo. 6 anos mais tarde, ele foi conduzido ao trono de Judá. E relata o versículo seguinte, versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Joás conseguiu, ou melhor, ele seguiu as orientações do sumo sacerdote com relação à lei mosaica. Reduziu o culto a deuses pagãos.
rejeitou a adoração a Baal, uma das pragas trazidas por Atalia de Israel para Judá, já que era filha de Acabe e Jezabel. E no versículo 3 do capítulo 12, leremos assim: tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Os lugares altos, quase sempre, tornaram-se em locais notórios à idolatria. Com frequência, Deus também era adorado nos lugares altos, mas a tendência do povo sempre se inclinava para o culto idolátrico. Com isso, eles enfraqueciam a adoração ao Senhor, centralizada no templo em Jerusalém. Havia muitos santuários antigos que eram favoritos para a adoração, antes que o culto viesse a ser centralizado no templo de Jerusalém. O povo continuou aderindo à queima de incenso nos lugares altos. A população gostava de frequentar aqueles lugares altos. Os santuários localizados nos altos montes facilitavam a religiosidade e dificultava a frequência nos cultos de adoração no templo. Joás reparou o templo, que havia sido danificado pelo governo de Atalia. Ela havia furtado os tesouros do templo e transferido alguns dos utensílios para o templo do deus Baal. Joás trabalhou pela restauração da ordem e sanidade ao culto no templo de Jerusalém. Para que efetuasse os devidos reparos no templo, Joás precisou de recursos financeiros. Ele procurou estimular o povo para que trabalhasse na restauração do templo e conseguiu a adesão popular. De forma gradual, Joás foi revertendo o mal que a rainha Atalia havia instituído em seu governo. E versículo 4 do capítulo 12: E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. O rei Joás planejou fazer o bom uso do dinheiro que fora trazido ao templo e ao ministério dos sacerdotes pelo povo nas ofertas regulares. Ele também fez uso das taxas de votos e das ofertas voluntárias que flutuavam conforme o poder aquisitivo do povo. O seu projeto teve sucesso parcial porque o orçamento do dinheiro destinado à restauração do templo deixou a casta sacerdotal com fundos insuficientes para a sua automanutenção. Joás havia passado grande parte da sua infância escondido em local seguro do templo. A reabilitação do mesmo foi o primeiro interesse do rei em sua gestão. Os sentimentos de afeto pelo templo devem ter cingido a sua motivação religiosa. E no versículo 5 do nosso texto bíblico em classe, afirma que os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela.
Além dos recursos financeiros, os sacerdotes também precisavam de recursos humanos. Os levitas foram encorajados para ajudarem no reparo do templo. Muitos eram bons construtores e sua ajuda seria de muito valor para a restauração da casa do Senhor. E o versículo 17 deste mesmo capítulo registra o seguinte: Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. O profeta Elias já havia predito que o rei da Síria, Azael, causaria grande confusão em Israel, e aqui ele atacou o reino do sul, Judá. O profeta Eliseu também havia confirmado as profecias anteriores de Elias. Foi dessa maneira que Azael tornou-se em chicote para castigar as iniquidades do povo de Judá, especialmente os pecados de idolatria. Azael, o matador selvagem, havia varrido os povos do país inteiro, chegando até o sul, no território dos filisteus. Ele tomou das mãos de Joás todos os tesouros que haviam acumulado desde os tempos do rei Asa. O governo de Joás estava declinando a ponto de atrair desgraça sobre a nação. O pecado que haviam semeado retornava agora em forma de colheitas muito amargas. Em versículo 18 do nosso texto, diz: Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeosafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria, e então se desviou de Jerusalém. Azael invadiu o reino do sul e levou consigo todos os tesouros do templo. Joás cedeu e não ofereceu resistência alguma à batalha, mas o enviou a Azael, rei da Síria. Joás livrou milhares de vidas comprando Azael. Os tesouros que pertenciam ao palácio real também fizeram parte da negociação efetivada com Azael. O resgate fez Azael retirar-se com as suas tropas militares. A apostasia de Joás refletiu-se na fraqueza de Judá. Durante os reinados de vários reis, a nação havia acumulado grandes riquezas. Joás, então, precisou sacrificar todo o tesouro. Pouco tempo depois, o rei Joás foi morto por mãos dos seus oficiais e a história da desintegração e futilidade chegou ao fim. Havia começado muito bem o seu reinado, mas a desintegração moral o fez cair nas antigas veredas da idolatria. Terminou seus dias assassinado. O assassinato de Joás ocorreu em função da morte por apedrejamento de Zacarias, filho do sumo sacerdote Joiada, que havia sido morto na área do templo. Mataram Zacarias
porque ele se opôs à idolatria de Joás e seus caminhos tortuosos de adoração a deuses pagãos. Versículos 19 e 20 do capítulo 12 dizem assim: Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os servos de Joás e conspiraram contra ele, ferindo-o na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os próprios oficiais militares de Joás conspiraram-se contra ele e o assassinaram. Além da vingança da morte de Zacarias, filho do sumo sacerdote Joiada, ocorreram outras razões de ordem pessoal. E versículo 21 do capítulo 12, assim está registrado: Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Este texto relaciona os nomes dos assassinos de Joás. Sepultaram-no nos túmulos em Jerusalém, mas não nos túmulos reais. Joás não foi um rei tão respeitado conforme foram alguns dos seus antepassados. Da mesma forma que o pecado lança desgraça e confusão sobre o povo, os passos retos exaltam uma nação. Amazias era filho de Joás e foi o seu sucessor no trono de Judá. E como objetivos geral e específico desta nona lição, evidenciamos os seguintes: evidenciar que o pecado leva o ser humano à ruína, apontar o livramento de Joás das ameaças de Atalia, assinalar a restauração do templo de Jerusalém e caracterizar a idolatria de Joás e, consequentemente, a decadência do seu reinado. E na introdução, comentaremos que Joás começou a reinar com apenas 7 anos de idade. Por ser ainda uma criança, ele recebia instruções e orientações do seu tutor, o sacerdote Joiada. Durante o tempo em que esteve sob a orientação do sacerdote, Joiada fez um brilhante governo, pois agiu de acordo com o que era reto diante dos olhos do Senhor. Após a morte do sacerdote Joiada, aí Joás demonstrou-se um ser totalmente frágil em relação às suas convicções e em relação ao poder de Deus. Deixou-se influenciar pelos maus conselheiros e, por causa do retorno à idolatria, Judá distanciou-se da presença do Senhor. E no primeiro item, que tem como título O Livramento de Joás, falaremos sobre a primeira subdivisão deste item, que tem por título As Tramas Reais. Tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte existiam acirradas disputas pela mantença do poder, envolvendo grandes interesses políticos e econômicos. A Casa Real do Reino de Judá havia assemelhado-se com a Casa Real do Reino do Norte, através do governo de Atalia, neta de Acabe e de Jezabel. Atalia casou-se com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono
e reinou em seu lugar. E na segunda subdivisão, que tem por título A Coragem do Sacerdote Joiada, falaremos sobre Atalia, que havia herdado a perversidade do rei Acabe e sua mulher Jezabel. Ela mandou matar todos os membros da família real a fim de garantir a sua permanência no trono, incluindo os próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, havia escapado da morte. Ele tinha apenas 1 ano de idade quando foi escondido por sua tia Jeoseba, em local bem seguro no templo. Durante os 6 anos de esconderijo, Joiada preparou para assumir o trono e lhe instruiu de acordo com as leis mosaicas. E na terceira subdivisão deste primeiro item, falaremos sobre a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos de idade, o sumo sacerdote Joiada armou toda uma estratégia para empossá-lo como o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e destituíram Atalia do trono de Judá e proclamaram Joás como o legítimo rei. Joiada passou a ser corregente com Joás, pois ele era ainda muito criança quando assumiu o trono de Judá. O sacerdote instruiu o povo para remover o templo erigido a Baal, destruindo seus sacerdotes. Despedaçou as imagens de deuses pagãos e refez a aliança com Deus. E no segundo item, o tema é o reinado de Joás e a reparação do templo. Diz a lição na sua primeira subdivisão do segundo item, que tem por título a arrecadação para reparar o templo. Enquanto o sumo sacerdote Joiada instruiu o menino rei Joás, o seu governo permaneceu muito próspero. Os reis anteriores a Joás haviam incentivado a adoração ao deus Baal e o templo de Jerusalém havia ficado completamente abandonado, sem nenhuma manutenção civil. O rei Joás incentivou o povo e os sacerdotes para que arrecadassem ofertas para a manutenção e reparo do templo. E na segunda subdivisão, que tem por título A Fidelidade dos Tesoureiros, falaremos sobre um detalhe muito importante, que foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. Os servidores do governo de Joás servem de paradigmas para os gestores do nosso tempo, da nossa era. E a terceira subdivisão do segundo item tem por título Fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa o valor que está sendo administrado por um gestor. O que precisa ficar bem claro é que Deus não se compactua com a corrupção e jamais aprovará qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens
pessoais escusas. A Bíblia Sagrada exorta-nos para seguirmos as veredas retas da fidelidade. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e produz respeito ao homem bom. E no terceiro item, que tem por título A Conspiração contra Joás, na sua primeira subdivisão, falaremos sobre o declínio do reinado. A biografia de Joás mostra-nos a falta de firmeza em suas convicções, pois ele se deixava influenciar por qualquer sugestão que lhe apresentassem. Com a morte do sumo sacerdote Joiada, Joás não conseguiu mais manter-se de pé, inteiramente fiel ao Senhor, pois passou a prestar cultos destinados aos ídolos. Consequentemente, afastou-se de Deus e passou a confiar em suas próprias forças. As más decisões tomadas pelo rei Joás e a sua desobediência aos preceitos divinos tiveram como resultado a ausência de prosperidade do seu governo, perda da confiança em Deus e na conspiração que ocasionou a sua morte. A desobediência a Deus gera graves consequências, pois a consciência contaminada leva o ser humano a afastar-se de Deus, perdendo a confiança no Eterno. E isso aconteceu com o rei Joás. A tragédia torna-se inevitável quando entramos pelos caminhos tortuosos da apostasia. E na segunda subdivisão, o título é Conspiração e Morte no Reino. Após a morte do sumo sacerdote Joiada, deu-se o início à vida inclinada para a idolatria por parte do rei Joás. Em vez de seguir as instruções que o sumo sacerdote havia passado-lhe, tomou conselhos com os príncipes de Judá, abandonou o verdadeiro culto a Deus e retornou à adoração aos ídolos pagãos. Sua consciência estava tão cauterizada que ele mandou matar Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao ser por ele repreendido sobre a sua idolatria. Deus enviou-lhe juízo através do exército da Síria, que pelejou contra ele e o venceu. Terminada a batalha, já prostrado e ferido, seus próprios oficiais conspiraram contra ele e o matou. E a nossa conclusão é que o rei Joás foi levado ao trono mediante ação divina orquestrada pelo sumo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, sob a orientação do sacerdote, Joás reparou o templo de Jerusalém e mandou construir inúmeros artefatos para o ofício sagrado. Todavia, com a morte de Joiada,
Joás desviou-se dos caminhos retos e começou a realizar coisas que eram desagradáveis a Deus. Voltou-se para a adoração aos ídolos e perdeu por completo a noção de senso de justiça. Mandou matar Zacarias, filho do sumo sacerdote Joiada, por advertir-lhe contra a sua idolatria. Seu reinado entrou em decadência e teve como fim o seu assassinato pelas mãos de 2 dos seus supervisores. E na próxima semana, dia 5 de setembro, estaremos retornando aqui para comentarmos a 10ª lição, cujo título é O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Até lá, e que Deus a todos abundantemente continue abençoando.